Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2, diz que o Senhor Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando ele teve fome, o diabo apareceu para ele e ofereceu para ele que ele suprisse a sua fome. O diabo chegou a ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Irmãos, o que isso quer dizer? Não significa que o diabo estava dizendo para o Senhor Jesus: olha, quebra o jejum. Não, ele já tinha concluído o jejum. Mas o diabo, na verdade, estava dizendo para o Senhor Jesus: aproveita que você é o Filho de Deus. Aproveita que o Pai confiou a você esse ministério tão poderoso e transforma essas pedras em pães. O que ele estava dizendo? Aproveita o ministério que foi confiado a você e supra as suas necessidades físicas. Supra as suas necessidades pessoais. Irmãos, essa tentação do Senhor Jesus, ela se estende ao longo dos séculos até os dias atuais. Por quê? O diabo ele tem oferecido para homens, grandes homens de Deus, homens que têm uma capacidade extraordinária, confiado por Deus, homens que têm o poder de Deus na sua vida, homens cheios do Espírito Santo. Mas o diabo tem colocado diante deles isso. O Senhor Jesus tinha fome, o diabo ofereceu a solução para a fome. O diabo tem feito isso hoje. Esses homens, apesar de serem grandes homens de Deus, têm um ministério confiado pelo Senhor, aprovado pelo Senhor. Eles têm as suas necessidades. E o diabo pega as suas necessidades, mostra a solução e diz para eles: aproveita o ministério que Deus te confiou e supra as suas próprias necessidades pessoais. Supra os seus próprios desejos da carne. Ali, irmãos, o Senhor Jesus não pecaria de forma alguma se ele comesse pão, porque diz a palavra de Deus que ele já tinha jejuado. Inclusive, logo após ele vencer a tentação, os anjos o serviram. Mas o problema não é esse. O problema é fazer uso do ministério, daquilo que o Senhor confiou na mão dele para salvar a humanidade, fazer uso para suprir uma necessidade pessoal. Fazer uso do ministério, fazer uso daquilo que Deus te deu para suprir uma necessidade pessoal. Quantos têm caído nessa tentação? Algumas pessoas podem olhar para o lado do pecado, mas não é pecado, é você ter isso, você ter aquilo, você ter seus bens materiais. Não é pecado. Mas o diabo tem tentado colocar e tem conseguido colocar na vida de muitos homens de Deus é exatamente isso. Fazer com que use da sua missão, do poder que Deus deu a eles para suprir suas próprias necessidades. E isso faz com que Deus fique triste com essa situação. Isso causa um afastamento de Deus, porque Deus confiou o ministério para ganhar almas. Deus confiou o ministério para a salvação, para a pregação do Evangelho, para a propagação das boas novas, e não para suprir necessidades pessoais. Necessidades pessoais nós suprimos trabalhando, fazendo o nosso trabalho, até mesmo trabalhando na obra, mas tendo ali toda uma prudência, não com exageros, não precisando extorquir ninguém para satisfazer suas necessidades pessoais. E talvez nem necessidades, talvez paixões pessoais, talvez desejos, talvez ganâncias pessoais. Talvez pessoas movidas de tanto desejo de ter mais e mais. Pessoas cheias de ganância. Infelizmente, o diabo aproveita e diz: aproveite, use, você é um grande pregador, você é um grande homem de Deus, aproveite que Deus te usa, aproveite que você é cheio do Espírito Santo, aproveite que Deus te usa na revelação, na palavra, na profecia, aproveite e satisfaça os seus desejos da carne. Aproveite. A esses homens, ao invés de serem homens de Deus, acabam se tornando homens avarentos, homens gananciosos,
cheio de vontade de ter as coisas da terra, sendo que o Senhor Jesus deu uma resposta linda e maravilhosa, a qual nós, nos dias atuais, temos que aprender a dar também. Não farei uso do meu ministério para satisfazer o meu corpo, para satisfazer minhas necessidades, minhas vontades. Não. Por quê? O Senhor Jesus disse assim para ele, por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus por isso. É o homem de Deus, é o pastor, é o obreiro, é aquele que entrega as boas novas, ele saber, ele ter certeza que nem sempre ele tem que satisfazer sua carne. Nem sempre a sua necessidade pessoal tem que ser colocada à frente de todas as coisas, não. Mas o que alimenta ele de verdade é toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso alimenta ele de verdade. E quando ele vence a tentação, aí vem os anjos do Senhor e suprem toda a sua necessidade. Aí ele pode dizer como salmista, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Não é preciso fazer uso do ministério para suprir necessidades pessoais. Não é preciso fazer uso do ministério para satisfazer desejos da carne. Não. O Senhor suprirá toda a sua necessidade, mas primeiro tem que vencer o tentador. E ele está aí, tentando e ganhando campo, ganhando espaço, porque muitos têm caído nessa tentação. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós venhamos vencer. Essa é a demonstração que nós aprendemos através da primeira tentação. Logo estaremos falando da segunda e da terceira, que são pontos muito fáceis do homem cair. Mas o nosso Senhor Jesus, ele venceu e ele mostrou para nós que é possível vencer. Vença você também. Faça uso do ministério para a obra do Senhor, para ganhar almas, não para satisfazer necessidades pessoais. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.